Olá galera, bem-vinda à sexta aula da nossa oficina de teoria musical e percepção. Hoje a gente vai falar sobre três assuntos: acordes, tríades e tétrades e cifras. Tá? A gente vai aprender a montar os acordes, como funciona, né? Como que a gente consegue montar os acordes, o que é tríades e tétrades e cifras. São assuntos que estão interligados entre um e outro, tá? Pra gente falar de um, a gente tem que saber de outro e vice-versa, tá bom? Então, acordes. O que é acordes? Qual que é a diferença entre acordes e notas? Então, notas é quando a gente dá uma nota no violão, que nem eu expliquei, dando uma nota, tá? É uma vibração do ar que a gente entende como som, tá bom? Então a gente tem o som, a sonoridade e damos o nome a ele. Por exemplo, dó, ré, mi, fá. Também tem as questões dos sustenidos e bemol, tudo são notas. E o que é um acorde? Acorde nada mais é do que a combinação de notas sendo tocadas juntas, tá? Então, diferença de notas e acordes. Nota é uma nota só, um tipo de som, uma vibração de ar apenas, tá? Acorde é a combinação entre eles. A gente pode fazer de três formas, na verdade, tá? Muito usado na guitarra, por exemplo, que a gente quando usa distorção, um assunto mais técnico do instrumento. Quando a gente usa distorção, a gente costuma fazer acordes apenas com duas notas, né, que a gente chama de ou bichord ou power chord, muito utilizado na guitarra, power chord ou power chord, né? Mas os mais tradicionais, se for pegar um piano, um violão, são os acordes de três notas tocadas juntas ou quatro. É onde a gente entra já nesse assunto aqui, ó, tríades e tétrades, tá? Aquele mesmo assunto que eu usei do futebol na aula passada. Tríades e tétrades. O nome basicamente já diz tudo, tá? Tri, 3. Tetra, 4, tá? Então, acordes tríades são formados por 3 notas. Acordes tétrades são formados por 4 notas, tá bom? Então, é assim que a gente vai trabalhar a montagem de acordes, tá bom? Então, vamos começar pela forma mais simples, tá? A tríade, por exemplo. Nós temos uma forma para montar acorde. Então, vamos lá. Para a gente montar um acorde, a gente tem que lembrar primeiramente, tá? Eu vou usar o exemplo do Dó maior, tá? Porque ele é mais fácil de explicar, não tem nenhum acidente, tá bom? Então, vamos montar o acorde de Dó. A gente sabe que temos que ter o Dó maior e o Dó menor, por exemplo, tá? Duas características diferentes, que nem eu expliquei na aula passada sobre as escalas maiores e menores. Os acordes também. Tem acordes maiores e acordes menores, tá? Então vamos lá, vamos aprender a forma mais simples por enquanto. A tríade, tá? Que é um acorde formado por 3 notas. Geralmente, a regra para montar um acorde, a gente chama assim, ó, tônica, terça e quinta, tá? Que a tônica é o primeiro grau, é a fundamental, é a principal, é ela que dá o nome ao acorde, tá? Então, se a primeira nota, a tônica, for um dó, a gente vai montar um acorde dó. Só que depois a gente tem que saber se ele é maior, menor, tá bom? Temos também acordes diminuto, tá bom? Só que isso aí é um assunto um pouquinho mais avançado, mas segue uma lógica também, tá? Então não é difícil. Então vamos fazer o seguinte, tônica, terça, quinta. A gente tem que saber que é na questão de graus, tá? Vamos fazer a escalinha do dó maior pra gente relembrar a escala, depois a gente poder montar visualmente para a gente poder entender melhor, tá? Eu vou fazer aqui na lousa, vamos já trabalhar isso aqui, ó. Tudo sempre em clave de sol, tá bom? Eu fiz a clave de sol meio apertadinha aqui, eu tive até uma dificuldade para fazer para deixar mais espaço, tá? Mas beleza, dá pra gente entender que é clave de sol. Então vamos fazer de dó, tá? Escalinha de dó. Então nós temos a primeira nota, que é o primeiro grau do dó. Qual que é? Dó, né? O próprio nome já diz. Então, dó. Eu ponho a notinha aqui e a linha suplementar, que seria o dó, tá? Linha suplementar inferior.
temos que lembrar a sequência de tom, tom, 2 tom, aí depois um semitom, aí depois 3 tons seguidos, tom, 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 e o último semitom, para fazer uma escala maior. Então, do dó eu tenho que andar um tom, vou pro ré. É bom que a gente já vai treinando isso daí, tá? Essas informações são fundamentais também. Então é bom a gente estar sempre treinando para decorar. Fizemos um tom, chegamos no ré. Aí, estamos no ré. Preciso andar mais um tom. Então do ré, um tom para frente, caio no mi. Mi. Agora, do terceiro para o quarto grau é semitom. Então do mi já caiu no fá natural também. Tá tudo natural. Escala de dó não tem acidente, não fica fácil. Estou no fá. Um tom para frente, sol. Aí a gente vai usar essa escalinha de dó como referência, tá? Sol. Do sol para a próxima nota temos que andar um tom de novo, que é o lá. Do lá para a próxima nota é um tom. É um intervalo de um tom. Si. E do si já temos as 7, tá? Se for ver, a gente pode parar até aqui na sétima. Só para relembrar, falta mais um para começar o dó de novo, mas temos um outro dó aqui em cima também. A escala depois nunca mais muda, né? Nunca mais muda não, nunca mais termina, como se diz assim, né? Fica um loop infinito. Então, elas podem se repetir quantas vezes for preciso, até nas linhas suplementares superior e as inferiores. Então, nós temos o último aqui, que é o dó, que é uma distância de semitom, tá? Ó. Tom. A caneta tá meio que falhando. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Vou fazer o semitom para baixo para ficar visualmente diferente, tá? Só para chamar um pouquinho mais de atenção na hora de a gente usar a referência e achar mais fácil. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, que é o primeiro, que é o segundo, que é a terceira nota, que é a quarta, vou escrevendo sempre algarismo romano, tá? Que é a quinta, que é a sexta, que é a sétima e aqui é a oitava. Beleza. Aí, vamos fazer o seguinte agora, vamos usar aquela regra para montar um acorde tríade, tá? Um acorde simples por enquanto, um acorde maior. Então vamos montar aqui, ó. Vou escrever aqui. Dó maior. Aqui eu vou escrever o Dó maior, tá? Lembrando que vai ser tudo em clave de Sol. Dó maior. Então vamos pegar a regra. Tônica, terça e quinta. É assim que a gente monta os acordes. Qual que é a tônica do Dó? Dó, não muda. Então vou pôr um Dó aqui. Aí, como ela vai ser tocada junta, eu não faço uma depois da outra, eu vou pôr literalmente em cima. Que numa leitura, quando as notas estão uma em cima da outra, elas vão ser tocadas juntas, tá? Temos o Dó. Qual que é a terça do Dó? Ó, 1, 2, 3. A terça do Dó é um Mi. Então eu ponho o Mi aqui. As notas ficam bem juntinhas, tá? Em cima da primeira linha, é um Mi. E qual que é a quinta? 1, 2, 3, 4, 5. Então a quinta do Dó é um Sol, tá? Então, vamos agora analisar a seguinte pergunta. Quais notas formam o Dó maior? Dó, Mi e Sol. Essas três notas formam o Dó maior, tá? Eu vou pegar aqui o violão para dar uma demonstração, tá? Lembra que quando eu fiz as escalas separadas, tá? Fiz as escalas separadinha nota por nota. Agora, cada local que eu apertar é uma nota. Num acorde no violão, como eu tenho a possibilidade de usar várias notas repetidas, elas podem se repetir, tá? Eu não preciso só usar as três notas. Só uma, duas, três. Eu posso usar, tipo assim, que nem no caso do violão. Se eu apertar aqui é um Dó. Se eu apertar aqui é um Mi.
A terceira corda, que a gente conta de baixo para cima, a terceira corda solta é um Sol. Ela vai ficar solta. A segunda corda é um Si. Mas se eu apertar a primeira casa, vira um Dó. Então repetiu, temos um Dó aqui e um Dó aqui. Tá certo? Tá. O que importa é ter a nota correta, tá? E a primeira corda solta tem esse som é o som do Mi, tá? Então, se a gente pegar as notas e tocar separadamente, ó, Dó, Mi, Sol, Dó e Mi. De novo, separada. Agora, se eu pegar elas e tocar todas juntas, viram um acorde, tá? O acorde de Dó maior, olha o som. Ouça o som, sinta o som. Legal, né? Esse é o Dó maior. Dó, Mi, Sol. Agora, eu vou escrever aqui para a gente analisar o Dó menor. Dó menor. Lembra que essas são regras, tá? A lógica continua a mesma coisa, tá? São as três notas, tônica, terça e quinta. Então seria Dó, Mi, Sol de novo. Só que tem uma alteração que vai ter que mudar. Lembra naquela escalinha que algumas mudaram quando eu mudei a escala de maior para menor? Quais foram os graus que tinha mudado? O terceiro, o sexto e o sétimo, certo? Em algumas horas o sexto ficava sustenido, ficava natural, ou bemol, né, menor no caso, a sétima também mudava. Mas qual foi a que não mudou? Na questão assim, de qualquer das menores não mudou. A terça. A terça no acorde maior é maior. Ela respeita a escala, os intervalos maiores. E quando a gente fala de um menor, tanto a tônica quanto a quinta, que a gente chama a quinta de justa, tá? A quinta justa não muda. O que vai mudar é o terceiro grau, tá? A gente pega o terceiro grau e diminui apenas meio tom. Então, se eu pegar o Mi, que é o terceiro grau, e diminuir meio tom, ele fica Mi bemol, ou seja, uma terça menor. Eu diminuí ela, tá? Então, ficaria assim: Dó, Mi bemol. Aí eu tive que colocar o B na frente do Mi para indicar que ele é o bemol, e o Sol, que é a terça, que é a quinta justa, tá? Aí eu vou demonstrar no violão. Então aqui eu vou demonstrar no violão como fica a sonoridade do Dó maior e depois a do Dó menor para sentir a diferença sonora, tá? A diferença é sutil, tá? Mas olha só, Dó maior. Tá? Se eu pegar as notas e tocar separadamente, ó, Dó, Mi, Sol, Dó e o Mi. Isso no Dó maior, tá? Isso é um acorde, várias notas tocadas juntas. E o Dó menor, eu tenho que pegar a terça e diminuir meio tom, que é o Mi vira Mi bemol. Então, em vez de eu apertar com esse dedo aqui, eu tenho que ir pra cá, sabe? Aí eu vou trocar o dedo para ficar mais fácil de apertar. Então, Dó menor, Dó maior. Essa nota muda totalmente a sonoridade, ó. O violão tá vibrando um pouquinho, tá? Mas dá pra sentir o som, a diferença. Tá bom? Então, isso foi a explicação sobre o acorde, os acordes de Dó maior e o de Dó menor, tá? Em tríade. E agora em tétrade, tá? Tétrade, a gente vai ter um uso de um grau determinado que se usa bastante também, tá? Lembrando, tríade, acordes que se formam com 3 notas e tétrades com 4 notas. Então a gente mantém o padrão, tá? Tônica, que é o primeiro grau, vou colocar aqui, o terceiro e o quinto.
tá? No acorde maior, a terça é maior, ela respeita os intervalos tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. O dó menor, a gente pega o terceiro grau e diminui meio tom, tá? Aí dá essa diferença sonora, tá? Que é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quinto. Aí, agora tem mais uma nota que a gente pode pôr para formar um acorde tétrade, tá? Que nesse caso aqui, a gente vai acrescentar o sétimo, tá? Que no caso do dó, a sétima é o si. Só que nós temos que lembrar de uma coisa, tá? Aquele conceito de maior e menor, tá? Uma regrinha para a sétima. Quando a gente toca esses intervalos, tá? Quando a gente toca juntos nos acordes, os graus determinados, cria sensações, tá? Quando a gente vai montar o acorde tétrade e colocar a sétima naturalmente vai bater melhor sonoramente quando ela for o quê? Menor, a sétima, tá? Então a gente pega o si e desce meio tom, ou seja, ficaria um si bemol. Isso na montagem de acorde, tá? Não para mudar a escala, para montagem de acorde. Então, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, um dó maior com sétima. A caneta não está escrevendo muito bem, mas ela está começando a bater. Mas enfim, dá para entender, né? Dó maior com sétima, eu tenho que acrescentar os sétimos graus. Pode perceber que a gente meio que empilha as notinhas, elas vão cair sempre, por exemplo, se a tônica cair na linha, a terça, a quinta e a sétima vai cair na linha. Se fosse um outro acorde, tá? A gente montasse, por exemplo, um Ré aqui, o Ré aqui para cima, seria num espaço, a terça e a quinta e também a sétima montaria-se todos no espaço. Então a gente chama de empilhar as terças, uma para outra, sempre uma distância de terça, tá? Intervalo de terça. Então, se eu quiser montar o dó maior com sétima, eu mantenho a regra da tônica terça e quinta e coloco uma sétima, que é o si, o que? Bemol. Que é o si bemol. Então, dó maior, natural, né? Aí o dó menor, que dá essa diferença sonora por causa da terça. Aí no dó maior, com sétima, naturalmente ela vai ser menor. Ou seja, então o si vira bemol, porque eu peguei a terça e diminui meio tom. Aqui eu tenho um si bemol, ó. Esse som. Então, fica com esse som agora a sétima. Sem a sétima, com a sétima. Os dois maiores, só que um com sétima e outro sem sétima. E acontece a mesma regra no acorde menor, tá? Esses conhecimentos básicos de acordes, tá? São os acordes mais utilizados. Tem outros também que a gente pode ver mais para frente, bem mais para frente, mas vai sempre obedecendo a mesma regrinha, tá? Por exemplo, agora o dó menor, eu posso fazer ele virar dó menor com sétima. Eu pego e coloco o si. A sétima é menor naturalmente, então si bemol. É só acrescentar. A tônica terça e quinta continua igual. A gente só precisa saber se ele é um dó maior com sétima ou se ele é um dó menor com sétima. Lembra que a característica do menor, que vai mudar entre o maior e o menor, é o terceiro grau, tá? Então, dó maior com sétima. Agora o dó menor e o dó menor com sétima. Tá? O dó menor com sétima fica um pouquinho mais complicado. Dessa forma que eu estou fazendo aqui, não é muito utilizado porque os dedos ficam muito distantes. Isso no violão, tá? Com a sétima, sem a sétima. Com a sétima, sem a sétima. Então essa distância, essa nota aqui, ó, faz total diferença na hora de montar um acorde, tá? Então, por exemplo, se eu estiver fazendo um ritmo no violão, por exemplo, estou em dó, aí
eu coloco a sétima. Olha só a mudança que dá. Então eu estou colocando e tirando a sétima. Então, essa montagem de acordes a gente utiliza para fazer os acordes em tríades, que são formados por 3 notas, tá? Então, maior, menor, simples é uma tríade, porque eu só estou usando 3 notas, tríade. E a tétrade é quando a gente utiliza a mesma forma, só que tem 4 notas, dó, mi, sol, esse é um dó maior com sétima, sétima bemol, tá? Si bemol, sétima menor. Então, aqui é um dó maior, vou abreviar, tá? Com sétima, e um dó menor com sétima. Dó menor com sétima, tá? Então aqui é tríade e aqui é tétrade. Opa, tetrades. Tétrade mesmo, vai. Beleza. Então, o conceito entre um acorde maior e menor é simples, tá? Só muda a sétima. Aí, por via das dúvidas, a gente sempre vê sobre essa distância de tom, tom, semitom, tá? E o acorde também pode ser com sétima, ele vira uma tétrade, porque vira com 4 notas. Ele vai manter a mesma regra da tríade, só que acrescenta o 7º grau, tá? Naturalmente, ele é menor. Fica, por exemplo, si bemol. Se dependendo de uma música, o cara quiser um som mais refinado, em alguns momentos ele pode colocar a sétima maior, tá? Dependendo do campo harmônico da música, ele pega aquela nota com sétima, ela pode ser feita com a sétima maior. Então você pega, quando a gente fala que é maior, ela está respeitando o grau menor. Desculpa, quando a gente fala que que a sétima é menor, né, pelo grau menor, naturalmente ela recebe a sétima menor. Então a gente pega o grau, os graus, acha a sétima, então a sétima você diminui meio tom, aí ficou uma sétima menor. Quando a gente fala que a sétima é maior, a gente pega ela e eleva, tá? Então quando a gente fala que o acorde que a determinada nota é maior, ela respeita os intervalos de uma escala maior. Então eu posso também utilizar um dó maior com sétima maior. Nada mais é do que eu pego a sétima e elevo meio tom, que ela vira um dó com sétima natural. Aí dá uma sonoridade mais diferente ainda. O acorde com sétima maior acaba sendo muito usado no MPB, tá? Tem o som um pouco mais refinado. Então, por exemplo, temos o dó maior, que eu vou fazer em outra região para ficar mais fácil. Ó. Um dó maior e um dó menor. Essa deu mais diferença ainda, por causa que a terça ficou mais aguda, ela acaba aparecendo mais, tá? Então assim, deu pra ver a diferença do maior e menor é bem mais expressivo essa diferença. Então eu fiz em tríade, maior e menor. Agora em tétrade, acorde maior e menor também, dó maior e dó menor, só que com sétima. Dó maior com sétima e dó menor com sétima. Eu posso ter ele um dó maior com a sétima maior. Eu pego a sétima e elevo meio tom, já dá um som um pouquinho mais refinado. Ó. Sétima normal, acorde dó maior com a sétima menor. É um dó maior também, só que com a sétima maior. E ele também pode ser um dó menor com a sétima maior. Então eu posso diminuir a terça, que ele vira menor, e colocar a sétima, né? Sétima menor e sétima maior. Então no acorde, se você tiver com a terça maior, o acorde é maior. Se você tiver com a terça menor, o acorde é menor. Mas aí mesmo assim, ainda ele pode ter uma sétima. Quando a gente fala só sétima, ela naturalmente é menor.
Aí quando você quer se referir com a sétima maior, você tem que deixar bem especificado na cifra, na escrita, na partitura, que a sétima é maior, tá? Então aí coloca a sétima maior, que dá uma característica diferente no som. Então, a música é a arte de combinar sons, é o que a gente está fazendo aqui, utilizando a teoria e colocando na prática no violão para sentir os sons, tá? Isso também pode ser bem feito e bem entendido também no piano, teclado, tá? O piano você vê as notinhas ali todas, uma sequência da outra, fica visualmente até mais entendível, tá? Você consegue ver as instâncias melhores do que no violão, mas é bom que com o violão você treina também a percepção que sente uma nota e outra, tá? Então, esse conceito aí de acorde, montagem de acorde e tríades e tétrades são assuntos interligados, tá? Coisa que a gente já vê com atenção e a gente acaba entendendo ali, o conceito é básico, é simples, tá? Quando a gente começa a pôr na lousa, se a pessoa não tem noção nenhuma, tipo assim, por que tem 5 linhas, um monte de bolinha, né? A pessoa fica meio perdida, acha difícil, mas com o entendimento básico, você vê que não é difícil, tudo obedece regras, e são regras bem simples até, tá? Então a gente viu o conceito de acordes, tríades e tétrades. Eu expliquei todos eles usando a escala de Dó como referência, tá? Tudo isso pode ser aplicado em outras escalas também, por exemplo, de Ré, de Mi, de Fá. Só tem que obedecer a sequência, tem que saber os sustenidos e bemóis, tá? Para vocês identificar melhor as instâncias de um tom ao outro. Quando cai, pode ser no campo harmônico de Dó não caiu nenhum sustenido e bemol, mas tem a escala que vai cair, tá? Vou dar um exemplo bem fácil. Lembra que a regra é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, tá? Então, se eu fizer de Dó, vai sair Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e a última Dó de novo. Agora eu vou dar um exemplo de Ré. Ré. Um tom para frente do Ré, Mi. Então andei um tom. Um tom para frente do Mi. Se eu for meio, lembra que o Mi não tem sustenido. Se eu for meio tom para frente, já caio no Fá. Mas eu tenho que andar um tom inteiro, é meio mais meio. Então, meio tom caiu no Fá, mas meio tom Fá sustenido. Então, aí um tom inteiro cai no Fá sustenido. Então, já o campo da escala de Ré já começa a ter sustenido, tá? Agora, do Fá sustenido para próximo, eu tenho que andar semitom. Já estou no Fá sustenido. Eu ando meio tom, eu caio no Sol, tá? Se eu fosse andar um tom inteiro, cairia no Sol sustenido, porque Fá, meio tom, mais meio tom, eu andando para frente, Sol, e mais meio tom, Sol sustenido. Então, meio mais meio daria um tom, aí eu cairia no Sol sustenido. Mas a regra pede só meio, então vai cair no Sol natural. Aí, então aqui é a primeira, aqui é a segunda, aqui é a terceira, aqui é a quarta. Agora para a quinta nota, eu tenho que andar um tom para frente do Sol é Lá. Quinta nota. Um tom para frente do Lá é o Si. Sexta nota. Um tom para frente do Si vai começar a ter a mesma regra entre o Mi e o Fá. O Si não tem sustenido. Só que eu tenho que andar um tom, meio mais meio. Si, meio tom, já caiu no Dó. E mais meio tom para dar um, Dó sustenido. Então aí Dó sustenido. Então a sétima. E do Dó sustenido, meio tom para frente, caiu no Ré, que é a oitava, que repete a primeira. Tá? Então, no campo harmônico de Dó, da escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó de novo, já não tinha nenhum sustenido, já na de Ré já tem sustenido, tá? Se você obedecer tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, você vai ver que temos aqui, ó, o Fá sustenido, que apareceu aqui, e o Dó sustenido. Então, na escala de Ré, temos o Fá sustenido e o Dó sustenido, tá? Entrando um pouco no assunto de escala, mas não é o assunto agora, eu só expliquei, tá? Demonstrei o porquê que eu estou sempre explicando com o exemplo de Dó, porque o de Dó, como não tem acidente, fica mais fácil para explicar e fica mais fácil para entender, tá? Se eu começar a jogar um monte de escala que tem sustenido, a pessoa fica até meio perdida no começo, tá? Então aí depois com os outros exercícios a gente vai começando a compreender melhor e vamos ter também uma aula de campo harmônico,
tá? Entender, fazer de Ré, fazer de Dó, fazer de Ré, fazer de Mi, fazer de Fá, achar quantos sustenido tem em cada escala, tá bom? Então, a gente falou já dos acordes, tríades e tétrades, tá? E falta falar de cifras. Cifras, a gente vai continuar falando sobre acordes. Cifras faz parte de acordes, tá? Mas o que é cifra? Cifra nada mais é do que um sistema de notação musical, indicado para indicar por meio de símbolos gráficos, símbolos, para indicar que tipo de acorde que a gente está querendo falar ali. Ou seja, nada mais é do que uma representação gráfica de um acorde. Viu como que tem a ver? Então, por exemplo, um acorde de Dó maior. Para variar, a gente sempre fala de Dó, né? Dó maior. Dó maior. Para a gente poder falar sobre Dó maior, a gente escreve Dó maior, certo? Mas na cifra é uma forma mais simples, que a gente não precisa estar escrevendo o nome do acorde inteiro. A gente colocou um símbolo ali, bateu o olho, já tem que saber que acorde que é, tá? Então a gente decora, não tem outra forma, é decorado também. Na cifra, o que representa o Dó maior? O Dó a gente representa por um C, tá? A letra C. A letra C significa que ele é um Dó. Tá? Antigamente, a gente tinha que colocar um M maiúsculo para indicar que ele era um Dó maior. Tá? E temos também o exemplo do Dó menor. Que aí você tinha que colocar a letra C, que representa o Dó, e um M minúsculo na frente para representar que ele era menor. Dó maior e Dó menor. Mas aí tinha que ficar se repetindo o assunto, era sempre M. Aí fizeram. Aí mudaram essa parte, fizeram lá uma mudança que facilita. Então quando o acorde não tiver M nem nada na frente, ele já sabe que é Dó maior. Então se bater o olho no C, você sabe que é um Dó maior. Aí se tiver um C e um M minúsculo, Dó menor, tá? Isso na questão de cifras, tá? Então maior não precisa ter nada e menor é um M minúsculo. Então eu vou colocar aqui na lousa. Vou colocar aqui na lousa de forma bem mais simples os acordes, tá? De forma simplificada para a gente poder entender sobre o símbolo das cifras, tá? Por exemplo, Dó. Vou colocar aqui Dó. O Dó é representado pela letra C. O Ré. O Ré é representado pela letra D. Acho que dá para fazer um pouco maior, né? Para ficar mais separadinho e bonitinho. Ré. O Ré é representado pela letra D. Então, se bater o olho no D, você já sabe que é um Ré. O Mi. O Mi é representado pela letra E. Tá? E. O Fá. Eu estou indo na ordem, tá? Fá. O Fá é representado pela letra F na cifra, tá? O Sol. O Sol é representado pela letra G. O Lá pela letra A. E o Si é representado pela letra B. Tá? Então é isso daqui, ó. Em cifra, o Dó é o C, o Ré é o D, o Mi é o E, o Fá é o F, o Sol é o G, o Lá é o A, o Si é o B. Então nas cifras, quando você estiver tocando uma música cifrada em qualquer instrumento, não vai estar escrito Dó maior, vai ter a letra C. Tá? Quando não tem nada, ele é maior. Tá? Quando não tem nada. E quando ele é menor, ele vai ter um M na frente. Nada mais do que isso, tá? Acrescenta o M, vira um Dó menor. Ré menor. Mi menor. Fá menor. Sol menor.
Lá menor e o Si menor. Todos os acordes podem ser maiores e menores, tá? Aí, além disso que a gente aprendeu sobre maior e menor, que a gente está usando em questão de tríades, tá? Que a gente mudou só a terça e transformou ele em menor. Se a gente está com a terça maior, ele é um acorde maior. Se está com a terça menor, ele é menor. Então, só isso que muda. A tônica, que é a principal do acorde, e a quinta, que é justa, não muda. Mas também podemos fazer em forma de tétrade, tá? Por exemplo, Dó maior com sétima. Olha o nome do acorde como que é grande para escrever. Dó maior com sétima. Eu não precisaria estar escrevendo tudo isso daqui. Dó maior com sétima. Eu coloco só a letra C, que representa o Dó, e um 7 na frente. Dó maior com sétima. E se ele, ao invés de ser maior, ele ser menor? Eu vou mudar aqui, ó. Dó menor com sétima. Preciso escrever tudo isso? Não. É só eu deixar a letra C de Dó, um M na frente indicando que ele é menor e um 7. Dó menor com sétima. Tá? Vamos utilizar esse exemplo nos outros também. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, o Ré menor. Ele pode ser com sétima, tá? Então pode ser Ré menor ou Ré menor com sétima. O Mi, só o Mi, ele vai ser assim, Mi, indicando que ele é um Mi maior. Aí se eu colocar um M minúsculo, ele vai ser Mi menor. Ou ele pode ser Mi menor com sétima. Mesma coisa no Fá. Fá menor ou Fá menor com sétima. Sol menor com sétima. Lá menor com sétima. Si menor com sétima. E o acorde pode ser maior também, tá? Por exemplo, Dó maior com sétima, Ré maior com sétima, Mi maior com sétima, Fá maior com sétima, Sol maior com sétima, Lá maior com sétima e o Si maior com sétima, tá? Se ele é só maior ou menor, ele é uma tríade. Se ele tem a sétima, ele vira uma tétrade, tá? Existem também os acordes diminuto, que nem eu cheguei a comentar, mas aí é uma ramificação um pouco mais avançada. Obedecendo a regra se torna simples, tá? Mas o assunto ainda não é a hora da gente falar sobre isso, tá? Mas isso é uma coisa que você mesmo uma hora pode concluir com os exemplos que a gente vai falar, tá bom? Então, os exemplos básicos de cifras, né? Cifras, tríades e tétrades e acordes são esses daí, tá? Eu tenho que falar pelo menos do básico, que é o que vai aparecer muito na questão musical quando vocês pegarem para aprender um instrumento, tá? É isso daí, sem segredo, tá bom? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e valeu!